Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais solteiros aprendem o amor inteligente. A voz é diferente porque não é a Cristiane, é a Bianca Carturani que está aqui comigo, que está temporariamente substituindo a professora, enquanto ela se recupera para voltar aos programas. Mas, Bianca, um dos problemas que nós temos mais visto ultimamente entre os casais, que tem causado problemas entre eles, é a questão do uso do celular, né? O bendito celular. E nós temos aqui um e-mail da aluna Márcia que está passando exatamente por isso. Preste bastante atenção se você tem esse tipo de problema. Aliás, se você tem celular, preste atenção porque isso importa a todos. Sou casada há 6 anos, tenho uma filha de 4. Ele foi o meu primeiro namorado. Entre idas e vindas de namoro, decidimos nos casar. Somos apaixonados, mas ele tem um grande vício: o celular. Toda a atenção do meu marido é voltada para ele. Ele não fica conversando com ninguém em secreto, mas fica jogando um jogo de apostas online. Já conversei várias vezes, fizemos acordos, mas ele sempre volta a jogar de forma desequilibrada. Eu jamais reclamaria se ele ficasse algumas horas, mas ele fica o dia todo. Ignora a mim e as visitas que recebemos. Não aceito mais isso na minha vida, já até falei em separação. Só queria que ele não me trocasse por um celular. Que situação, hein? Uhum. É um vício como qualquer outro, não é? Claramente aqui para ele, o celular, o vício do jogo através do celular já tomou conta da vida dele. Está mais forte do que ele, a ponto dele ficar o dia todo jogando e horas da noite e tudo mais. A esposa já chorou, já conversou, enfim, não tem fim. Então, se este problema tem sido um vício, como um vício de droga, um vício de álcool, qualquer outro, que está afetando o convívio normal do casal, então ele tem que ser tratado como esse outro vício, como um outro vício qualquer. Ele precisa de um choque para despertar. Ela tem que dar um ultimato nele, mas não só de palavras, Renato, porque eu acho que palavras ela já falou até então suficiente. Eu acho que no caso dele está na hora dela dar um susto. Ela tem que fazer algo extremo para ele despertar desse sono, que ele está ali, né, vidrado naquilo ali. Né? Ele deve pensar, ele deve chegar do trabalho, já vai direto. É o que chama a atenção dele no momento. Então ela tem que, de uma forma mais drástica, chamar a atenção dele. Tipo, olha, você está perdendo a sua família. Você está perdendo o seu casamento. E esse susto, como nós sempre recomendamos aqui, apesar de sermos totalmente contra o divórcio, nós somos a favor de uma separação temporária para forçar a situação para que a pessoa que não quer confrontar o problema do relacionamento se veja forçada a confrontar. Como no caso aqui do seu marido. Ele vê o problema. Você já falou com ele várias vezes. Mas até agora ele não confrontou o problema. Ele não foi buscar ajuda, ele não deixou o vício. E se ele não consegue, ele precisa de ajuda. Então, se ele não viu o problema ou então ele recusa-se a buscar ajuda, ele precisa ser forçado a isso. E uma das coisas que você pode fazer é simplesmente dizer para ele: então, se você continuar assim, já que eu não me importo na sua vida, já que o celular toma precedência na sua vida e na vida do seu filho, do nosso filho, então, você voltando para casa, isso continuando e você voltando para casa, um desses dias você não vai me encontrar aqui. E é isso que você tem que fazer, é esse o susto que ele tem que levar. Porque quando isso acontece, o que normalmente segue? Segue que as famílias ficam sabendo, né? A família dele vai ficar sabendo, a família dela vai ficar sabendo, o pai vai chegar e falar: rapaz, que isso? Quer dizer, o problema não vai ficar mais resumido, restrito ali a ele e a esposa, porque muitos maridos, especialmente, e às vezes esposas, ficam apoiados no fato de que o problema está só entre eles.
Exato. E eu sei que normalmente o certo é o casal consertar o problema entre os dois, mas às vezes a vergonha de ter outras pessoas sabendo daquele problema faz a pessoa buscar ajuda. Ele vai ver que essa molecagem dele vai custar caro, né? Esse comportamento de moleque que muitos homens têm com videogames e essa fixação, às vezes, por tecnologia, fora do controle, eles têm que saber que isso tem um preço na vida real. Que essa vida lá de ficção, essa vida lá da tecnologia que eles têm, aquele mundo lá, não é sustentável. É só aquele momento, mas depois existe vida além do celular, existe vida além da internet. E eles têm que saber disso. Então, amiga Márcia, aluna, você precisa dar esse susto nele. Eu sei que não é isso que você quer. E nós não estamos aqui sugerindo separação permanente. Estamos sugerindo uma separação temporária para que quando ele chegue em casa um dia e ver que você não está lá, nem o seu filho, o filho de vocês, então ele fique em pânico e procure saber. Aí ele vai usar o celular para ligar para você, né? E saber o que aconteceu, onde você está, e você vai falar assim: eu te avisei que isso iria acontecer. Então agora, ou você toma juízo, ou você vai me garantir que você vai tomar providências a respeito desse problema e que isso vai mudar e não vai voltar, ou então você vai me perder, você vai nos perder. E vai nos perder por causa desse bendito celular seu, desse bendito jogo online seu. Ok? Agora, eu tenho que mencionar aqui também que por causa dos vícios serem hoje um dos problemas mais graves entre os casais e as famílias, nós temos feito um trabalho aos domingos chamado Transformação Total de Pais e Filhos, quando nós temos também a cura dos vícios. E muitas pessoas que têm vindo participar desse trabalho têm sido ajudadas e têm vencido os seus vícios, sejam de drogas, de alcoolismo ou de outros vícios também. Então, se você quer ajuda, eu recomendo que você busque essa ajuda da cura dos vícios. Eu faço a palestra juntamente com a Cristiane aos domingos, 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Mas esse tratamento também acontece em todo o Brasil. Você pode procurar o site viciotemcura.com, viciotemcura.com, e procurar saber os endereços mais próximos na sua cidade. Tá bom? Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos com a Escola do Amor Responde. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Estamos de volta. Falávamos antes sobre o trabalho da cura dos vícios. E eu gostaria que você prestasse atenção na história do Valdenício, que foi uma das pessoas que tem sido ajudadas através desse trabalho. Preste atenção na história dele. Drogas, bebidas e muitas brigas. Era este o resumo da vida de Valdenilson. Não conseguia ficar em casa, ficava em roda dos amigos, não estava nem aí pra nada. Minha família mesmo virava as costas pra mim. Até meus amigos às vezes me humilhavam, por eles não terem nenhum dinheiro no bolso pra estar ali junto, mas estava lá no meio, né? Porque me sentia feliz. Foram 4 anos no vício. Usava droga há mais ou menos 4 anos. Maconha, cocaína, bebida, lança-perfume, fumava muito cigarro, não estava nem aí pra nada. A família já tinha desistido de lutar. Pra eles não tinha mais jeito. Pra eles eu nunca ia mudar, ia ser sempre essa pessoa do mesmo jeito. Entrava em casa, todos fechavam a cara.
me tratavam super mal, muita humilhação, as espiadinhas, eles queriam até me expulsar de casa, meus irmãos também já não me respeitavam. O suicídio. Pensei em suicídio também, porque não sabia o que fazer, não sabia por onde começar para tentar sair dessa vida, né? Tentava fazer alguma coisa, mas não conseguia. Foi então que, há um mês, o jovem decidiu procurar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos com a cura dos vícios. E a vontade de usar drogas não existe mais. Sinto nojo, entendeu? Sei lá, é uma sensação ruim, horrível. Não sei, não tem explicação. A transformação. Eu não sinto mais vontade de ficar na roda dos amigos. Às vezes eu passo na rua, vou direto para casa. Tenho paz, chego em casa, consigo dormir. Não sinto mais nenhum tipo de vontade de colocar nenhum tipo de droga no meu organismo. Tem mais ou menos 1 mês e alguns dias, 1 mês e 15 dias que eu tô liberto. E não sinto mais vontade para isso. Então, este é o trabalho da cura dos vícios aos domingos, 18 horas, aqui na palestra que nós temos feito. Se você tem um esposo, uma esposa, até mesmo um filho, um parente viciado e quer ajuda, traga essa pessoa ou venha você pessoalmente participar dessa palestra, porque tem sido muito eficaz na ajuda do combate aos vícios. Não só drogas, não só álcool, mas prostituição, pornografia, jogo, todo tipo de vício. Como, por exemplo, aqui uma aluna que nos escreveu também e ela está com um problema sério com o vício da pornografia no marido. Olha só. Gostaria de saber como lidar com a seguinte situação, Renato e Cris. Meu esposo gosta de ver vídeos pornográficos. Vídeos, filmes, mulheres dançando funk no YouTube, onde só é possível ver o traseiro da mulher rebolando. Adora ver notícias de mulheres na internet de biquíni. Já peguei ele na sala assistindo enquanto eu dormia. Já peguei histórico no celular, no notebook. E o pior disso é que estou gestante. Já brigamos diversas vezes, ele sempre repete. Parei até de mexer nas coisas dele, mas ainda penso e no fundo sei que ele vê. Sou evangélica, conheço a palavra, ele não. Mas é difícil lidar com essa situação. Sou ativa na cama, faço de tudo para que não falte nada. Uso lindas lingeries, fantasias e mesmo assim essa busca dele no mundo virtual. Nunca conversamos sobre isso profundamente, pois sempre gera briga e não sabemos nos expressar. Não sei o real desejo dele, nem sei o que ele busca. Faço de tudo e ele ainda faz isso. Imagina se eu não fizesse. O grande problema, né, Renato, que hoje em dia as mulheres, elas estão tendo que disputar com a pornografia. Uhum. Quer dizer, o que ela está fazendo? Ela está disputando com a pornografia. Ela aceita entrar nessa concorrência, né? E lutando para querer mostrar que é melhor. Ela não tinha aqui, mas ela está aceitando fazer. E outro problema também que é a naturalidade como isso está sendo tratado hoje em dia. Né? Muitos casais, muitas mulheres, principalmente mulheres, não entendem quanto isso é grave. Elas ficam chateadas, falam, mas elas seguem ali, elas continuam ali. Né? Como ela mesma disse, eu não busco mais, não procuro mais. Como se o fato dela não procurar fosse acabar com um problema. E é um problema que tem que ser encarado como se ele tivesse realmente um amante lá na rua. Exato, e o que ela está errando aqui é que ela não confronta o problema. Ela diz que nunca conversou sobre isso com ele profundamente, porque isso gera briga. É claro que gera briga. É claro que você vai falar com ele, poxa, você estava vendo aquele vídeo, e ele vai brigar com você para você não falar mais nada, para você não encher mais a paciência dele, porque ele quer continuar fazendo. É isso que está acontecendo. Você fala com ele, você está certa, e você fala com ele e ele briga de volta com você, aí você para. Aí é que está o problema, porque você não confronta a situação. E tem que haver confronto. Eu acho que, infelizmente, muitos casais não entendem o valor de uma boa briga. Essa é a realidade. Tem briga que vale a pena você ter. Tem briga, e eu estou falando aqui de uma briga com regras. Uma briga não para ofender, não para humilhar, não para machucar outra pessoa, mas uma briga para resolver o problema. Tem que resolver o problema. Isso aqui é um problema sério que está no meio de vocês, que você não está conseguindo resolver. Você está tentando competir, concorrer com a pornografia. Você coloca lá fantasia, faz coisas que ele pede pra você fazer na cama e mesmo assim ele não tá satisfeito, continua vendo a pornografia. Por quê? Porque é uma competição ingrata.
Você nunca vai ganhar essa concorrência, ô amiga. Nunca. É a mesma coisa que se eu fosse concorrer com os atores românticos que fazem papéis de personagens românticos em filmes. Eu não queria ganhar de um ator, de um personagem que foi imaginado pela caneta, pelo teclado de um escritor. Nunca, porque aquilo ali foi perfeito, foi feito para emocionar, foi feito para impressionar. Para atender às exigências emocionais das mulheres. Exatamente. Assim como a pornografia é feita para atender às fantasias dos homens. E você, mulher, você não foi criada para isso. Você não foi feita para isso. Então, você está errando da forma que você está combatendo ou lidando com o problema. Você tem que confrontar e não existe aqui discussão, não existe aqui você querer perguntar pra ele, vem cá, mas por quê? Meu amor, explica pra mim por quê? Por que que você vê isso, essas coisas? O que que tá faltando? O que que eu posso fazer pra você ficar mais feliz comigo na cama e não precisar mais ver pornografia? Ora, não existe isso. Ele está fazendo uma coisa errada. É como se ele estivesse roubando, assaltando, matando e você chegasse pra ele, meu amor, o que eu posso fazer pra você não roubar mais? O que eu posso fazer pra você não matar mais ninguém? Ora, pera lá. Ele tá errado. Não existe mais o porquê. Não existe mais o que eu posso fazer pra... Quer dizer, a responsabilidade é sua de ele fazer aquilo. É o que você está dizendo. É, sim. As mulheres se sentem culpadas. Tanto ela se sente culpada que ela começou a investir na parte sexual. Né, fazer estripolias, né, fazer acontecer para tentar suprir isso. Porque ela se sente, no fundo, se sente culpada. A parte sexual é muito importante, mas entenda aqui que é importante não por causa da pornografia. É importante no casal, no meio do casal, ponto. É importante, independente da pornografia. E você vê que não tem problema na cama entre vocês. E mesmo assim ele busca pornografia. Então, quer dizer, a pornografia não é porque está faltando alguma coisa. É porque é o lado curioso dele, é o lado homem dele que quer buscar aquilo. Então, se você não se posicionar, se você não deixar bem claro para ele que você não vai aceitar isso, que você considera isso uma traição, que você considera isso uma comparação injusta entre você e outras mulheres, e você não vai mais tolerar isso, enquanto você não se posicionar, ele vai continuar fazendo. Você precisa se posicionar, ser firme e não ter debate. Não existe debate sobre esse assunto. Não existe debate. A mulher que erra no querer debater com o marido sobre os méritos de assistir pornografia, ela já perdeu. Quando ela aceita debater o assunto, ela já perdeu. Porque não existe debate com respeito a isso. Ora, basta você inverter a situação. Pergunte a ele se ele gostaria que você fizesse o mesmo. Que você ficasse vendo outros homens e pedisse que ele fosse igual àqueles homens. Ok? Então, amiga, posicione-se, seja firme. E mesmo que ele não goste, então manda ele procurar outra mulher. Manda ele procurar outra mulher. E não fique com medo. Não, mas eu tenho medo. E se ele me deixar, esse é o problema. As mulheres, infelizmente, elas são reféns dos seus medos. E aí que os homens deitam e rolam. E no caso dela, ela cita, eu sou evangélica, né? Como se isso fosse um documento assinado, falado assim, olha, você tem que viver uma vida miserável para sempre. Você tem que aceitar ser tratada de uma forma desrespeituosa para sempre, porque você tem uma fé. Então, muitas mulheres que têm uma fé têm esse pensamento. Pensa que porque, não, eu tenho uma religião, eu vou na igreja. Ela pensa que ela tem que suportar tudo, que ela tem que aceitar tudo. Ou talvez ela acha que ela tem que suportar porque ele não é evangélico. Exato. Então ela pensa assim, não, ele não é evangélico, então sabe como é que é, ele não entende essas coisas. E daí? Tem muito homem que não é evangélico, mas pelo menos tem a vergonha na cara de não ver essas porcarias. Não tem nada a ver com evangelho, com ser evangélico, ser religioso, não ser religioso. Isso é questão de moral, isso é questão de inteligência. O homem inteligente, ele não sustenta, não apoia, não vê a pornografia. Por quê? Porque se ele tem um pouquinho de massa cinzenta sobrando no cérebro, então ele entende que a pornografia é um vício como outro qualquer. A pornografia já está sendo considerada pelos especialistas, pelos médicos, como
fatal para a vida sexual do homem. É uma das principais causas de impotência sexual entre os homens hoje, porque eles se acostumam com a pornografia e não conseguem mais desempenhar com uma mulher real. Isso tem outras conexões com respeito a abuso, a objetificação da mulher, trata a mulher como objeto sexual e várias outras coisas, de forma que um homem inteligente não precisa ser evangélico para ser contra isso. Só basta ter um pouquinho de massa cinzenta. Só isso. Para ele entender que isso é uma aberração. Então, esqueça o lado evangélico. Esqueça o assunto religioso. E parta para o certo e errado. Ok? É isso que você tem que fazer, amiga. Agora, se ele quiser ajuda, se ele falar, tá bom, eu quero ajuda, eu não consigo parar. Então, traga-o no tratamento da cura dos vícios e ele vai receber essa ajuda. Ok? Nós vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde. Você pode enviar a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. Seja no atendimento, na organização ou mesmo na administração da loja. Aqui, o trabalho em conjunto é fundamental. São 11 anos de casamento e parceria também. Exatamente, 11 anos de casamento, 11 anos de parceria, tá certo? Nós trabalhamos juntos desde o início. É fácil trabalhar com o maridão? Eu respeito e ele me respeita, né? Então, nas decisões, um respeita o outro, né? Ele é exigente? Bastante. Vocês levam o problema para casa? Não, nós não levamos não, nós separamos as coisas, tá? Então, o que nós temos que resolver na empresa, nós resolvemos dentro do período de trabalho. Então, quando nós estamos em casa, nós queremos viver a nossa vida, tá? O nosso lazer, nossa vida como marido e mulher. Kelly e Amador tiveram que se empenhar muito para ter sucesso no relacionamento amoroso, já que os dois não tinham sorte quando o assunto era amor. Antes de conhecer a palestra, eu tive mais de 100 relacionamentos que não deram certo. Então eu tive uma vida muito cheia de problemas. Eu também tive relacionamentos que não deram certo. Relacionamentos que quando eu gostava, a pessoa não gostava de mim. Eu era uma pessoa também muito insegura. Tinha ciúme, brigava, tá, discutia, tá, não respeitava a outra pessoa, não falava a verdade. Eu sonhava em constituir uma família, mas estava fazendo tudo errado. E como investir no relacionamento? Nós decidimos participar da palestra de casados para casados solteiros com a Cris e o Renato, né? E através dessas palestras, dos ensinamentos, que a gente foi aderindo à nossa vida, né? E hoje a gente tem uma vida, né, feliz, uma vida alegre. A minha vida profissional, realmente cresceu a partir do momento que eu me casei. Bom, vocês tinham uma empresa de 80 metros quadrados. E hoje ela cresceu e vocês têm 3 lojas. Exatamente. De mais de 1.000 metros. Exatamente. As 3 lojas hoje já dá mais de 1.000 metros, tá? Isso contando com a nossa amiga Kelly, exatamente. que te ajudou a conquistar tudo isso. Exatamente, que ela me ajudou a conquistar, exatamente. Uhum. Eu aprendi muito com ela, certo? Eu mudei muito com ela, tá certo? E na empresa do amor? A empresa do amor é um sucesso, tá? Essa é um sucesso verdadeiro, tá? Estamos de volta aqui com a Bianca Carturani também, preenchendo o espaço da Cristiana enquanto ela volta ao programa. Esperamos que seja em breve. E, Bianca, nós vamos ter nesta quinta-feira, como ouvimos há pouco, a presença do Bispo Edir Macedo na palestra da Terapia do Amor, que está casado, completando aí acho que 43 ou 44 anos de casamento já, e ele vai compartilhar o segredo dos casais bem-sucedidos. Por que alguns casais são bem-sucedidos e outros fracassam? E assim, é muito interessante, né, Renato? Para mim, que já conheço o trabalho da terapia há muitos anos, né? Eu tenho acompanhado toda essa mudança que aconteceu dentro do trabalho da terapia do amor. E nesses últimos tempos, desde que houve essa revolução realmente no trabalho da terapia do amor, eu aprendi o quê? Uma coisa que me trouxe muito benefício para o meu relacionamento foi aprender o segredo de não deixar a emoção dominar, de não fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então isso é de grande ajuda para fazer um relacionamento ser duradouro. Uhum. E eu creio que o Bispo Macedo, com certeza, ele tem, né, dicas infalíveis. Mas algo que eu aprendi no decorrer desse tempo, da nova geração Terapia do Amor, foi isso, usar a cabeça no meu relacionamento. Uhum. Né? Porque às vezes a vontade é mesmo de esganar, às vezes a vontade é de brigar, é de falar o que a gente tem vontade. Deixar, né? As emoções fluírem, né? Exatamente. Mas não funciona. E você que quer saber como
os casais bem-sucedidos são bem-sucedidos? Quais os detalhes? Porque não é sorte. E os solteiros que conseguem escolher bem e serem felizes no amor, por quê? Quais as dicas? Quais os caminhos? Qual o caminho das pedras, como dizem, né? Então você virá e aprenderá nesta quinta-feira às 8h da noite. Uma palestra muito, muito especial. Esteja aqui com a gente no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 no Brás, e em todas as localidades da Terapia do Amor você também encontra esses conselhos. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Até que ponto a polícia consegue combater os casos de estupro? Os números crescem assustadoramente. E no Brasil, já são registrados cerca de 6 casos a cada hora. A maioria das vítimas é menor de idade. E, em grande parte, os agressores são próximos a ela. No caso da Priscila, foi o ex-namorado. Perdi meu valor e todos os meus sonhos. Podia ser qualquer um na rua que eu não conhecesse, mas ele foi o que mais me prejudicou. Priscila, quantos anos você tinha quando você começou a namorar? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar. E o ex-namorado? Ele tinha 20. E ele foi meu primeiro namorado. Nós ficamos juntos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5, até que eu acabei o relacionamento. Ele não aceitou, né? Ele chegou a me ameaçar, eu estudava nessa escola e ele colocou pessoas dentro da escola, né? Meninos da minha idade na época, para poder me observar. E ele vinha te esperar na porta? Sim, né? Nesse dia que eu saí da escola, ele me abordou com mais um rapaz, né? E ele falou assim que queria conversar comigo. E eu falei que eu não queria, porque eu já tinha terminado, não queria mais nada com ele. E nisso ele me ameaçou, ele falou assim, você vai comigo. E ele tinha me falado que a mãe dele estava em casa. E eu acreditei, então eu entrei, até porque eu confiava nele. E foi quando aconteceu. Eu lembro, assim, que foi quando ele começou o ato, foi muito agressivo. E chegou um determinado momento que eu estava fechando os olhos, prestes a desmaiar já. E eu lembro que ele me soltou. Aí nessa, eu saí da casa dele, aí eu saí desesperada na rua, pensando o método de como, o que eu ia fazer dali pra frente. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que apenas 35% das vítimas denunciam a agressão. Eu tinha medo de falar pra polícia e dar problema maior pra minha família. Fiquei com medo de contar pros meus familiares, eles acharem que eu era qualquer uma, porque eu perdi o meu valor. Continuei sofrendo e isso acarretou muitos problemas, saúde. Comecei a brigar muito com a minha mãe, porque minha mãe falava assim, você só faz as pessoas sofrerem, ninguém quer ficar perto de você. Você é uma má influência, você é isso, você é aquilo. E o desespero da Priscila era tanto que ela veio aqui para essa represa com um único objetivo, acabar de vez com o sofrimento. Eu lembro que no dia chovia tanto, essa represa estava bem alta e eu vim decidida a me jogar, né? E foi quando na hora que eu ia me jogar, um rapaz parou um caminhão na avenida, desceu, até eu me assustei, eu dei até uma escorregada. Então foi quando ele veio falar assim, o que você tá fazendo? Aí foi quando eu falei nada não e saí correndo. Então quando eu saí daqui, eu vi que sozinha eu não ia conseguir. Então fui procurar ajuda. E um amigo me falou sobre as palestras, né, de casados solteiros, do Renato e da Cris, e eu fui até lá. Na primeira palestra, a Cris falou algo que foi o que eu até pensei comigo. Eu falei, nossa, ela nem me conhece, ela tá falando a minha história. Tinha que perdoar porque não teve culpa. Então foi quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Hoje eu estou preparada para um novo relacionamento. Tive vários frustrados, né? Mas hoje eu estou preparada primeiro porque eu me perdoei. E hoje eu me valorizo. E eu tenho certeza que hoje eu vou ser feliz no amor. Estou aqui com Bianca Carturani. Bianca, nós temos falado muito e visto muito sobre um tema chamado casamento sem sexo. O casamento sem sexo, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos recentemente e foi definido que aqueles casamentos, aqueles casais que mantêm relação sexual menos de 10 vezes por ano são considerados casais que vivem em um casamento sem sexo. Quer dizer, menos de uma vez por mês, né? Eles têm relação sexual. E isso tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, entre muitos casais
casados. E algumas razões por isso. Nós vamos ler aqui uma pergunta de uma aluna, um e-mail. Ela não quer se identificar e ela também diz que perdeu o interesse em ter sexo com o marido. Vamos ver. Me casei virgem e meu marido não. Isso me faz ter insegurança, pois sempre imagino que ele compare com o relacionamento passado. Olha só, eu quero já pausar aqui para pontuar um assunto. Ela diz que casou virgem e o marido não, e ela cita isso já como base, como foco do problema sexual entre os dois. Não tem nada a ver o fato de ela ter casado virgem com o marido. O problema aqui não é que ela casou virgem. O problema é que ela fica imaginando e comparando o desempenho dela com as outras que o marido já teve. Tudo que a gente alimenta fica grande, né? Ela alimenta e isso está crescendo. Quer dizer, se houve aqui algum problema foi o fato de ele não ter casado virgem, né? Porque se ele não tivesse casado virgem, ela não teria que fazer comparações, né? Então, é porque normalmente a sociedade faz o argumento contrário. Dizem o seguinte: não, você não pode casar virgem, porque você tem que ir para o casamento com experiência. Como é que você vai chegar na lua de mel, você vai fazer o quê? É o que muitos falam. Que tem que provar antes para saber se é aquilo que ela quer, né? Exato, mas essa experiência anterior ao casamento, ela não serve para o casamento. A pessoa que foi sexualmente ativa com outro parceiro ou outros parceiros antes do casamento, é como se ela estivesse começando do zero com a outra na lua de mel. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem. Então, a experiência em si pode até atrapalhar você. Então, não caia nessa lorota, nessa piada de que, eu preciso ter experiência para depois saber o que fazer quando eu estiver com a outra pessoa. Olha só aqui, o marido teve tanta experiência e está tendo problema no relacionamento. E não está conseguindo ajudar ela com tanta experiência que ele teve. Exato. Então, vamos lá, continuando aqui. Imagino sempre... e me comparo com os relacionamentos passados dele. Quando fazemos amor, também não acho que seja grandes coisas. Quer dizer, ela não tem prazer, não é uma grande experiência para ela. Pelo que minhas amigas falam, o sexo é incrivelmente maravilhoso, mas para mim não faz falta. Sofro com isso, pois tenho vontade de ter relações com meu marido, mas só de imaginar que não é tão bom assim, perco o interesse, obviamente. Se a experiência é horrível, então você não fica motivada a repeti-la, não é? E o que é feito da experiência do seu marido, não é? Que não consegue fazer você ter um sexo prazeroso. Ele me pergunta se gostei, se foi bom, e eu minto para não desagradá-lo. Já falei para ele como me sinto, talvez não soube me explicar, e nada mudou para mim, apesar de vê-lo se esforçar. Devido a esse problema do sexo, também não sinto vontade de me arrumar para ele. Não consigo me aceitar fisicamente e me acho sem sal. Eu amo meu esposo, ele tem qualidades únicas, mas não consigo ter interesse em fazer sexo. Alguma dica para ela? Algum comentário, Bianca? A primeira dica, Renato, que as mulheres têm muito costume de compartilhar tudo com as amigas, né? Eu vejo que esse tem sido um erro dela, de levar muito a intimidade dela nesse aspecto para as amigas, porque acaba deixando ela mais confusa. E ela tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. Uhum. E outra dica muito importante, não só para ela, mas para muitas mulheres que estão casando agora e que estão tendo esse privilégio de casar virgem, de se guardar para o casamento, é que elas entendam que o sexo para a mulher começa na cabeça. A cabeça tem que estar bem. Para o homem começa no corpo, ele pode estar cheio de problemas, mas vai reagir. A mulher não, ela precisa estar bem, ela precisa estar resolvida. E o problema dessa amiga que nos escreveu é esse: ela não está bem, ela não está resolvida. O problema não está no sexo, o problema talvez nem está na desenvoltura do marido dela. O problema está na cabeça dela. Uhum. Porque ela já acha que o fato de não ter experiência, ela está perdendo por conta disso. Ela acha uma desvantagem. Se inferiorizando diante das outras mulheres. Exatamente. Né? Ela diz que não consegue, por exemplo, nem ter vontade de se arrumar para o marido. Então é um problema realmente psicológico, emocional, porque você está com a autoestima baixa, então você não se acha bonita, você se acha sem sal, né, nas suas palavras,
E obviamente, se você se vê dessa forma, então você vai se expressar desta forma. Você vai se expressar assim na maneira que você se veste, na maneira que você se cuida, na maneira que você fala e também na maneira que você se comporta na cama. Então, primeiro você precisa se curar desta visão que você tem de si mesma. Você tem que se ver como uma mulher única, uma mulher bonita que você é. Eu não preciso te ver para saber que você é uma mulher bonita. Porque toda mulher tem a sua beleza. Mas ela precisa enxergar essa beleza nela e crer nessa beleza, investir nessa beleza, cuidar bem dela, porque ela se gosta, ela se valoriza. Você nunca vai cuidar bem de uma coisa que você não valoriza. Você já percebeu que as coisas que você não dá valor, você trata de qualquer maneira? Já percebeu isso? Já percebeu que se você acha uma moeda... Qual a moeda mais baixa que tem valor? 1 centavo? 1 centavo. 2 centavos? 5 centavos. 5 centavos? Você pega uma moeda de 5 centavos que você fala... 5 centavos, o que eu vou fazer com isso? Você nem se preocupa, você dá para criança, você deixa lá no balcão do supermercado. Você nem se preocupa. Por quê? Porque não tem muito valor. Então você trata de qualquer jeito. Quando você também se vê de qualquer jeito, você se enxerga de qualquer jeito, você também não se trata bem. Você não vai se cuidar, você não vai cuidar do seu cabelo, da sua maquiagem, da sua aparência, do seu corpo, da sua roupa. Logo, você vai expressar que você é uma pessoa descuidada. Você não é feia, mas você vai dar a aparência de descuido. Aí, de repente, alguém vai fazer um comentário com respeito à sua aparência, aí vai confirmar as suas suspeitas. Ah, tá vendo? Eu sou feia mesmo. O problema tá em mim. O problema tá em mim. Então, isso vai alimentando e realimentando a sua suspeita. Então, você tem que quebrar esse ciclo, em primeiro lugar. Se enxergar como uma pessoa bonita, ver a sua beleza e saber trazer essa beleza para fora, ressaltar essa beleza que existe dentro de você. Então, isso envolve você aprender a se vestir da maneira que é adequada para o seu corpo, para o seu tamanho, você... saber se cuidar de uma forma que agrada não só você, mas que também o seu marido aprecie. E ele pode te dar dicas a respeito. Você não vai se vestir para ele somente, mas você vai se vestir de uma forma que você se sinta bem e que ele goste. Então você tem que investir nessa autoestima, você tem que parar de se inferiorizar diante de outras mulheres, se comparar com outras mulheres e começar a entender o feedback que o seu marido dá para você com respeito à vida sexual. Não ter vergonha de falar com ele. Por exemplo, não foi bom, você diz que mente para ele. Dizendo, foi bom, mas não foi. Você não pode mentir. Ele tem que fazer parte do problema também. Ele tem que se envolver na responsabilidade de resolver o problema com você. De entender que o seu problema é problema dele. E ele tem parcela em te ajudar nisso, porque alguma coisa ele não está fazendo certa também. E talvez ela se cala, Renato, porque ela pensa assim, se eu falar pra ele, aí que ele vai achar que eu sou um problema mesmo. Uhum. Ele vai até se arrepender de ter casado comigo. Vai pensar que eu não tenho um jeito. Então ela tenta remediar mentindo, né? Enganando. Exato, mas não é você colocando a culpa nele nem em você. Porque aqui não é culpa dele ou culpa sua. É que vocês estão se desencontrando nessa questão. E a única maneira de vocês se encontrarem é conversar. Veja que você conversa com as suas amigas, né? Você conversa sobre sexo com as suas amigas, mas não conversa sobre sexo com o seu marido. Você não faz sexo com as suas amigas. É verdade. Né? Pra que ficar conversando sobre sexo com as suas amigas? Só pra poder ficar comparando, quer dizer, piorando a situação. Confunde mais. E às vezes essas amigas que te falam tantas coisas nem são tão realizadas assim como elas falam pra você. Uhum. Então busca a sua realização em você mesma. Primeiramente, essa realização tem que começar dentro de você. Você se gostando, você se aceitando e você entendendo, aceitando que o fato de você ter casado com o primeiro homem, o fato de você não ter tido relação sexual antes do casamento, isso não te desvaloriza. Pelo contrário, isso te engrandece. Uhum. Isso é uma coisa boa. Exato. Então, o que vocês podem fazer também é você investir no DVD Sexo em um Casamento Blindado. Este DVD, essa palestra que nós fizemos, a Cristiane e eu recentemente, por causa de um projeto, eu tive que assistir de novo esse DVD. E eu assisti 2h30, porque eu estava fazendo um outro projeto e eu queria lembrar, já faz um tempo que a gente fez essa palestra, e novamente, eu me surpreendi. Não é modéstia à parte. Não é porque eu estou na minha presença, não. Mas
Que obra-prima, à parte, mas a palestra é boa. Honestamente, a palestra é muito instrutiva, muito didática para os casais que querem aprender os segredos da intimidade total. Então você, aluna que nos escreveu, eu incentivo você a investir e adquirir o DVD Sexo em um Casamento Blindado. Você vai assistir esse DVD. Se você quiser assistir junto com o seu marido, assista. Ou então você assiste, depois assiste ele. E vocês conversem sobre isso. Se o DVD não ajudar vocês em nada, no mínimo ele vai ajudar vocês a ter um vocabulário para conversar sobre o assunto. Porque às vezes o casal nem sabe conversar, não tem nem as palavras para se expressar. E a palestra que nós fizemos sobre o tema vai dar a vocês esse vocabulário, vai dar a vocês a desculpa, digamos assim, para conversar sobre o assunto. Incentivo, né? Exato. Mas eu tenho certeza que, além disso, vocês vão colher muitas dicas preciosas, especialmente ele, ok? Novamente, o título do DVD é Sexo em um Casamento Blindado. Você encontra nas melhores livrarias e também através do site casamentoblindado.com. Já voltamos. Você está assistindo a Escola do Amor e Responde. Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD. Adquira agora pelo site casamentoblindado.com ou ligue DDD 21 3296 9393. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, palestra exclusiva com o Bispo Edir Macedo, com o tema Por que alguns casais fracassam e outros são bem-sucedidos? Solteiros que não querem errar na escolha, venham aprender para acertar. Casais que não querem o fracasso no amor irão aprender como mudar a história do seu casamento, mesmo quando o parceiro parece não cooperar. Quinta-feira, 4 de fevereiro, às 20 horas, exclusivamente no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A palestra é gratuita e aberta ao público. Mais informações, terapiadoamor.tv. Eu considero a reunião da terapia do amor a mais importante da igreja. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Vamos aqui responder a pergunta da Francislaine, que nos escreveu. Ela sofreu abuso na infância e ela, por causa disso, sente nojo do marido sexualmente. Me casei há 5 meses, estou enfrentando lutas em meu casamento. Na infância, sofri abusos sexuais de um empregado da chácara do meu avô.
e hoje tenho dificuldades de me envolver sexualmente com o meu marido. Faço por obrigação, depois choro, sinto nojo de mim e dele. Para mim, a vida sexual é como estar indo para o matadouro. Preciso de ajuda. Primeiramente, a Bianca, a gente nota aqui que ela está casada há apenas 5 meses. E, obviamente, ela já tinha esse problema mal resolvido dentro dela antes de se casar. Mas, mesmo assim, ela se casou. Eu não sei se ela foi sexualmente ativa antes do casamento ou somente depois, mas, de qualquer forma, nós sabemos que uma pessoa que sofreu abuso sexual, acontece muitas vezes de ela ter pavor de ter sexo novamente com qualquer pessoa. E é totalmente compreensível isso. E em casos assim, uma pessoa que é solteira ou que está namorando, pretende se casar e tem esse passado mal resolvido dentro dela, ela não pode de maneira nenhuma se casar sem antes buscar ajuda, sem antes se curar desse problema. Tá aí o problema das pessoas iniciarem um relacionamento sem se curar, né? Sem passar por esse processo da cura interior dela, né? Então, mas no caso dela agora já, né, não dá para remediar, não dá para voltar atrás, já está casada. Então, como resolver o problema? Ainda assim, ela tem que focar nela, ela tem que conseguir se curar. Inclusive, nós temos aqui o projeto Raab, né? Não só aqui em São Paulo no Templo, mas por todo o Brasil, nas grandes capitais, que é um projeto que ajuda, auxilia mulheres como você, amiga, a sarar essa ferida. Ainda que você pense, não, mas já faz muito tempo, não tem ferida não. Tem sim, a ferida está aberta como se fosse hoje. E cada vez que você está com seu marido, você lembra disso que aconteceu. É como o Renato falou, a gente não sabe se você já teve relação sexual com ele antes do casamento, né? Porque se você já teve antes do casamento, pior ainda, você já sabia que tinha esse problema e ainda assim você entrou nisso. Ainda assim você oficializou, você casou, você entrou nesse relacionamento. Quer dizer, não é justo para com o marido dela, não é? Não estamos falando aqui que ela não merece casar. Não, você pode, é totalmente possível e curável você superar um abuso sexual. É possível, mas é preciso você se tratar. Você pode ser muito feliz sexualmente, você e o seu marido podem ser juntos muito felizes sexualmente, mas você precisa primeiro vencer isso emocionalmente, psicologicamente, você precisa tratar disso. Nós temos esse projeto Raab, Bianca, não sei se você tem mais detalhes, como as pessoas podem entrar em contato, porque muitas pessoas têm sido ajudadas, muitas mulheres têm sido ajudadas através desse projeto, mulheres que foram vítimas de algum tipo de abuso, não só sexual, e que querem conversar com alguém, querem saber qual o primeiro passo para vencer isso. E elas querem conversar de mulher para mulher. É um projeto feito por mulheres, muitas delas, as pessoas que estão encabeçando o projeto Raab, são mulheres que superaram abuso na própria vida, e elas estão, então, ajudando outras mulheres, porque há coisas que você precisa ter vivido para poder ajudar outras pessoas que estão vivendo também. Então, se ela quer ajuda, nós temos, aliás, eu acabei de lembrar que as voluntárias do Projeto Raab, elas estão todas as quintas-feiras, 2 horas antes do início da nossa palestra, a partir das 18 horas, elas estão ali no hall de entrada do Templo de Salomão, disponíveis para dar aconselhamento gratuito para as mulheres. Exato. E para essa mulher que de repente está num lugar que não tem, um lugar distante, e ela quer entrar em contato com as pessoas do Projeto Raab, ela pode estar enviando um e-mail para projetoraab@gmail.com. Então ela pode ali pedir ajuda, e a gente também vai orientar ela ao Projeto Raab mais mais próximo dela. Então, Projeto Raab, Raab se soletra R-A-A-B-E. Raab, A 2 vezes, tá? Raab-B-E. projetoraab@gmail.com. Então escreva para este e-mail e você vai receber mais informações e qual o lugar que você pode receber esse tipo de ajuda. Então, o primeiro passo é este, aluna, buscar o tratamento para você, a cura para você, porque aí depois você vai poder desenvolver
a intimidade sexual com o seu marido. Mas primeiro tem que ser a cura feita para você. E só ressaltando, Renato, que às vezes quando a gente fala de cura para mulheres que já foram abusadas, como no caso dela a gente está falando, olha, nós estamos reforçando a ideia da pessoa se curar antes de entrar no relacionamento. Nós não estamos tratando só de cura em relação a abuso sexual. A mulher que é extremamente insegura, ela precisa se curar também. A mulher que é extremamente ciumenta, ela tem que se curar também. A mulher, o homem, enfim, né? A pessoa que é muito possessiva, ela tem que se curar também. Então, não se trata só de abuso sexual. Se trata de qualquer coisa exageradamente que a pessoa tem dentro dela que vai atrapalhar o relacionamento. Tem que ser tratado antes de existir o relacionamento. Então, entre em contato, ok? Você vai agora ver mais detalhes sobre o que acontece nas nossas palestras da Terapia do Amor. A verdade é algo muito valioso na vida a dois. É preciso ser sempre sincero com seus sentimentos e nunca mentir para a pessoa amada. Mas cuidado, ser sincero não significa impor as suas verdades. A Alessandra aprendeu essa lição, mas de uma forma bem difícil. Eu falava o que me vinha na cabeça, o que me dava vontade de falar. Eu não pensava se eu estava machucando, se eu estava ofendendo. Eu tinha conhecido uma pessoa muito especial e por esse meu comportamento agressivo de falar, ele acabou me abandonando. Suas atitudes eram reflexo do que ela viveu um dia no passado. Que eu apanhei, que eu sofri muito, ele me batia, então eu achava que homem nenhum prestava e que todos que passassem na minha vida ia ter que ser da forma que eu queria e não da forma que eles queriam. Mas ela não conseguiu enxergar este erro sozinha. Cheguei aqui assim, só o corpo. Eu estava mesmo ao ponto de me matar. E mesmo com pouco mais de um mês na Terapia do Amor, ela e todos os que estão ao seu redor já se surpreendem com uma mudança. E aqui eu entendi que enquanto eu não mudasse, ia passar 50, 100 pessoas na minha vida e eu não ia me acertar com ninguém. Que o problema estava no meu modo de agir, no meu modo de falar, achar que só eu era certa, que o mundo girava em torno do meu umbigo. Se você cobre o amor com um monte de sentimento ruim, o sentimento de amor que vai junto com o amor também fica coberto. Então fica difícil realmente de se relacionar. Então o que vocês têm que fazer é tirar essas coisas de cima do amor. É só isso. Não é desistir do casamento. É simplesmente tirar todo esse lixo que atrapalha o amor de verdade de fluir entre vocês. A Alessandra não foi a única a perceber uma mudança tão prazerosa em sua vida. Quando nós chegamos, nós estávamos passando por brigas, alguns desentendimentos. A gente cada vez mais sem paciência com o outro. Então tudo era motivo de brigas, né? E principalmente dormir no outro dia brigados. Através das palestras a gente foi corrigindo pequenos erros que tanto eu como ela cometíamos. Não consegui encontrar uma paz no meu coração, até mesmo eu como pessoa, para ficar tranquila. Fiquei com um pouco de receio de me aproximar, ter outro relacionamento, né? Uma separação que eu casei sem amar, casei por empolgação, e um outro relacionamento que eu tive uma decepção. Estou trabalhando esse meu lado, vendo. Eu me relacionava muito assim com pessoas assim erradas. Eu também tinha vícios e tal. Meus relacionamentos eram tudo frustrado. Eu tinha muito medo de me relacionar com outras pessoas, porque eu achava que eu não ia dar certo com ninguém. Porque eu via muitos problemas nas outras pessoas, mas eu não via onde estava o erro, que era em mim. Então, isso me deixou com medo de me relacionar outra vez. Depois que eu comecei a ouvir as palestras, que eu vi que aquilo surtia efeito nas vidas de outras pessoas, eu decidi praticar também. E vi que aquilo estava mudando a minha vida. Dar flores, essas coisas, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas quando você faz aquilo que é difícil, mas você faz, ali você está amando e provando o seu amor com atos. Participe você também e mude a sua maneira de enxergar o mundo. É inexplicável, né? Você sai leve, você sai diferente e com aquela vontade de colocar tudo em prática no dia seguinte. Cada vinda na quinta-feira é mais uma injeção de ânimo para você lutar para ser uma pessoa melhor. Temos mais paciência um com o outro e
cada dia mais só melhorando e felizes, assim. A gente está se entendendo. Hoje o relacionamento está cada dia melhor, a gente compreende muito mais um ao outro, a gente está conseguindo cada vez mais fazer um relacionamento feliz, tanto para mim como para ela. Hoje, assim, eu quero sair assim mais em paz do que eu tô vindo. Cada palestra eu tenho mudado mais um pouco, eu tenho tentado colocar em prática tudo que tem sido falado na terapia. Tá maravilhoso. Só logo. A terapia do amor trouxe paz para minha vida. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Quinta-feira, 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Venha participar da palestra com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E também em todo o Brasil, você descobre o endereço no site terapiadoamor.tv. Lembrando que no dia 11 de fevereiro, nós vamos, Bianca, começar o curso para solteiros inteligentes. É o curso para aqueles solteiros que não estão conseguindo formar relacionamentos. E eles não sabem por quê. Muitos se sentem invisíveis. Ninguém olha para mim, ninguém presta atenção em mim. O que eu estou fazendo de errado? Eles vão descobrir e receber ferramentas para mudar essa situação. E outros até desacreditam, né, Renato? Pensa assim, não, o amor realmente não é para mim. Porque eu já fui notado, alguém já me viu, não sou esse invisível. Eu sei que as pessoas me verem, mas elas não gostam do que elas veem. Então tem pessoas que já estão tão desacreditadas que ela simplesmente apagou a vida sentimental do currículo dela. E muitas vezes ela não sabe o que nela que é tão desagradável assim. Exato. Né? O que está de errado comigo? A pessoa começa a perguntar, o que está de errado comigo? Por que as pessoas não gostam de mim? E o problema de ser invisível para os outros, para alguém do sexo oposto, normalmente está relacionado ao problema que você tem, que é invisível aos seus próprios olhos. Você não enxerga o porquê que as pessoas não te enxergam. Você não nota porque você não é notado. Então, você precisa ter os seus olhos abertos para enxergar. E nós vamos fazer isso para você. Nós vamos começar esse tratamento, esse curso para os solteiros inteligentes que querem acabar com a solidão e saber como fazer isso de uma forma inteligente, tá bom? Dia 11 de fevereiro, na Terapia do Amor. Não perca essa oportunidade. Vamos ficando por aqui, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, alunos, e até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.